Era uma manhã fria, de agosto em São Paulo, quando Marina acordou embaixo da marquise de uma padaria na Rua Augusta. Aos 17 anos, ela já havia passado 3 invernos nas ruas depois de fugir do abrigo onde cresceu. Seus cabelos castanhos estavam embaraçados e suas roupas, que um dia foram azuis, agora tinham a cor indefinida da cidade. Mas seus olhos ainda brilhavam com uma determinação que as adversidades não conseguiram apagar. Marina se levantou devagar, dobrando cuidadosamente o papelão que servia como colchão. Era um ritual que repetia todos os dias, manter alguma dignidade em meio ao caos. Ela guardou seus poucos pertences numa sacola plástica rasgada. Um caderno meio usado, onde escrevia seus pensamentos, uma foto desbotada de quando era criança e uma pequena cruz de madeira que encontrou no lixo, mas que limpou com carinho. O movimento da cidade começava a intensificar. Executivos apressados passavam por ela sem nem olhar, falando ao telefone sobre reuniões e negócios. Marina conhecia bem essa rotina. Ela observava as pessoas todos os dias, tentando entender como funcionava esse mundo do qual ela estava excluída. Naquela manhã, Marina decidiu caminhar até a Avenida Paulista. Não tinha um motivo específico, apenas sentia que precisava sair daquele quarteirão. Enquanto caminhava, seus pés descalços tocavam o concreto gelado. Ela havia perdido seus tênis na semana anterior quando um grupo de garotos a perseguiu e ela teve que correr, deixando um sapato para trás. A Paulista fervilhava com o movimento matinal. Carros buzinavam, ônibus lotados despejavam passageiros nas calçadas e o cheiro de café se misturava com a fumaça dos escapamentos. Marina se posicionou próxima ao vão livre do MASP, onde costumava ficar quando vinha para aquela região. Foi então que ela viu um homem elegante caminhando apressadamente em direção a um prédio comercial. Ele vestia um terno azul marinho impecável, sapatos de couro que brilhavam mesmo sob o céu nublado, e carregava uma pasta de couro que parecia custar mais do que Marina havia visto em dinheiro na vida toda. Seus cabelos grisalhos estavam perfeitamente penteados, e ele falava animadamente ao telefone. O homem era Roberto Almeida, de 58 anos, fundador e CEO da Almeida Holdings, um dos maiores conglomerados empresariais do Brasil. Naquela manhã, ele estava a caminho de uma reunião crucial que poderia resultar na aquisição de uma empresa de tecnologia avaliada em 2 bilhões de reais. Sua mente estava focada nos números, nas estratégias e nos próximos movimentos no tabuleiro corporativo. Roberto estava tão absorto na conversa telefônica que não percebeu quando sua carteira escorregou do bolso interno do paletó. A carteira de couro italiano caiu silenciosamente na calçada, alguns metros atrás dele. Ele continuou caminhando, alheio ao que havia acontecido. Marina viu tudo. A carteira havia caído bem na sua frente. Ela olhou ao redor. Ninguém mais havia notado. Por um momento ficou paralisada. Sabia que dentro daquela carteira provavelmente havia mais dinheiro do que ela via em meses. Poderia comprar comida, roupas, talvez até conseguir um lugar para dormir por algumas noites. Ela se agachou e pegou a carteira. Era pesada e o couro era macio ao toque. Marina a abriu devagar. Seus olhos se arregalaram. Havia várias notas de R$ 100, cartões de crédito dourados, um cartão de acesso a um clube exclusivo e uma carteira de motorista com a foto do homem elegante. Roberto Almeida, dizia o documento. Marina olhou na direção em que o homem havia ido. Ele já estava longe, quase chegando na entrada do prédio. Ela poderia simplesmente guardar a carteira e ninguém saberia. Nas ruas, ela havia aprendido que a sobrevivência muitas vezes exigia escolhas difíceis, mas algo dentro dela não conseguia aceitar aquilo. Ela fechou a carteira
e começou a correr atrás do homem. Seus pés descalços batiam no concreto enquanto ela se esquivava dos pedestres. "Senhor, senhor!" gritava, mas Roberto não a ouvia. Ele havia entrado no prédio e se dirigia aos elevadores. Marina parou na porta do edifício. Era um desses prédios corporativos intimidadores, todo de vidro e aço, com seguranças na entrada. Ela nunca havia entrado em um lugar assim. Hesitou por um momento, olhando para suas roupas sujas e seus pés descalços. O segurança a viu se aproximando e imediatamente assumiu uma postura defensiva. "Ei, você não pode entrar aqui", disse ele, um homem grande de uniforme azul marinho. "Por favor, preciso falar com um homem que acabou de entrar. Ele deixou cair isso." Marina mostrou a carteira. O segurança olhou desconfiado. "Claro que sim. E você, por acaso, não mexeu em nada dentro, né?" Marina sentiu o sangue subir ao rosto. "Eu não roubei nada. Só quero devolver." "É isso que todos falam. Sai daqui antes que eu chame a polícia." Outros seguranças se aproximaram. Marina se sentiu cercada e humilhada. As pessoas que passavam na calçada paravam para olhar a confusão. Algumas tiravam fotos com o celular. Marina queria desaparecer. "Eu só quero devolver a carteira", repetiu, sua voz tremendo. "Deixa eu ver essa carteira", disse o segurança-chefe, estendendo a mão. Marina entregou a carteira, observando enquanto ele a examinava. "Roberto Almeida, esse nome me é familiar." Ele pegou seu rádio. "Central, tem um Roberto Almeida aqui no prédio hoje?" "Afirmativo. Ele está na Almeida Holdings, 40º andar, em reunião." O segurança olhou para Marina com uma expressão ligeiramente menos hostil, mas ainda desconfiada. "Tá bom, vou ligar lá em cima. Mas você fica aqui, não se mexe." Marina ficou esperando no hall, sentindo todos os olhares sobre ela. Executivos de terno passavam e a observavam com uma mistura de curiosidade e desconforto. Ela se sentia como um animal no zoológico. Após alguns minutos, o segurança voltou. "O senhor Roberto disse para você subir, mas eu vou junto." O elevador era espelhado e Marina se viu refletida de todos os ângulos. Ela nunca havia se sentido tão consciente de sua aparência. Seus cabelos desgrenhados, suas roupas sujas, seus pés descalços. O segurança também a observava pelo reflexo no espelho, claramente desconfortável com a situação. O 40º andar era outro mundo. Tudo era silencioso, elegante, com carpetes grossos e paredes de vidro que ofereciam uma vista panorâmica da cidade. Uma recepcionista loura e impecavelmente vestida os recebeu com um sorriso profissional que vacilou quando viu Marina. "O senhor Roberto está na sala de reuniões", ela disse ao segurança, evitando olhar diretamente para Marina. Eles foram conduzidos por um corredor longo, até uma sala de vidro onde Marina pôde ver vários homens e mulheres de terno sentados ao redor de uma mesa enorme. Gráficos e números eram projetados na parede. Roberto estava em pé, gesticulando enquanto falava. A secretária bateu na porta e entrou. Marina pôde ver Roberto franzir o senho quando ela sussurrou algo em seu ouvido. Ele olhou através do vidro e viu Marina do lado de fora. Sua expressão mudou de confusão para reconhecimento. Ele havia checado os bolsos e percebido que a carteira não estava lá. Roberto pediu licença aos colegas e saiu da sala. Quando se aproximou de Marina, ela pôde ver que ele era ainda mais imponente de perto. Alto, ombros largos, com uma presença que comandava respeito naturalmente. "Você encontrou minha carteira?" perguntou ele, sua voz grave, mas não hostil. Marina estendeu a carteira. "Sim, senhor. Vi o senhor deixar cair na rua." Roberto pegou a carteira e a abriu rapidamente, verificando o conteúdo. Tudo estava lá: o dinheiro, os cartões, os documentos. Ele olhou para Marina com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. "Por que você me devolveu?" perguntou ele.
A pergunta pegou Marina de surpresa. Por quê? Porque é sua. Mas você poderia ter ficado com o dinheiro. Aposto que precisava dele. Marina sentiu as bochechas arderem. Eu não sou ladra. Roberto ficou em silêncio por um momento, estudando o rosto da garota. Havia algo nela que o intrigava. Apesar das roupas sujas e da aparência negligenciada, seus olhos tinham uma clareza, uma honestidade que ele raramente via no mundo corporativo. Como você se chama? Perguntou ele. Marina. Marina, eu vou lhe dar uma recompensa pela sua honestidade. Ele tirou algumas notas da carteira. Marina recuou. Não precisa, senhor. Eu só fiz o que era certo. Essa resposta surpreendeu Roberto ainda mais. Em seus 58 anos de vida, a maioria das pessoas que conhecia fazia as coisas esperando algo em troca. Até mesmo atos aparentemente altruístas geralmente tinham motivações ocultas. Insisto, disse ele, estendendo o dinheiro. Marina balançou a cabeça. Obrigada, mas não. Roberto guardou o dinheiro de volta na carteira, mas continuou observando Marina. Havia algo nela que despertava sua curiosidade. Você mora aqui perto? Marina hesitou. Não queria admitir que morava na rua, mas também não queria mentir. Eu ando bastante pela cidade. Roberto era esperto o suficiente para ler nas entrelinhas. Os pés, descalços, as roupas sujas, a evasiva resposta, ele entendeu a situação dela. Naquele momento, a secretária apareceu. Senhor Roberto, os investidores estão esperando. Diga a eles que preciso de mais 5 minutos, respondeu ele, sem tirar os olhos de Marina. A secretária hesitou, claramente surpresa. Roberto Almeida nunca fazia investidores esperarem. Senhor, é a reunião da Tecnova. 5 minutos, repetiu ele com firmeza. Quando ficaram sozinhos novamente, Roberto continuou. Marina, posso perguntar quantos anos você tem? 17. E sua família? Marina baixou os olhos. Não tenho família. Roberto sentiu algo se mexer no peito. Ele mesmo havia crescido pobre, filho de um operário e uma costureira no interior de São Paulo. Havia lutado muito para chegar onde estava, mas nunca havia esquecido de onde veio. Vendo Marina, ele se lembrou de sua própria juventude, das dificuldades que enfrentou. Marina, vou fazer uma proposta para você. Que tal trabalhar para mim? Marina ergueu os olhos, confusa. Trabalhar? Sim. Você demonstrou algo raro hoje. Integridade. Isso vale mais do que qualquer diploma. Marina não sabia o que dizer. Mas eu não sei fazer nada. Não tenho estudo. Isso a gente resolve. O que me interessa é o seu caráter. A secretária apareceu novamente, dessa vez mais insistente. Senhor Roberto, realmente precisamos. Está bem. Ele se virou para Marina. Espere aqui, vou terminar minha reunião e depois conversamos melhor. Roberto voltou para a sala de reuniões, mas sua mente não estava mais focada nos números e gráficos. Ele pensava em Marina, em sua recusa em aceitar a recompensa, em sua honestidade simples e direta. Durante a apresentação sobre fusões e aquisições, ele se pegou refletindo sobre quando havia perdido essa simplicidade, essa clareza moral. A reunião se estendeu por mais 2 horas. Quando finalmente terminou, Roberto saiu esperando encontrar Marina, mas ela não estava mais lá. Onde está, Will, a garota que estava aqui? Perguntou a secretária. Ela foi embora, senhor. Disse que não queria incomodar mais. Roberto sentiu uma pontada de frustração. Ele havia perdido a oportunidade de ajudar alguém que realmente merecia ajuda. Mais do que isso, havia perdido a chance de, talvez, aprender algo com ela. Durante os dias seguintes, Roberto não conseguia tirar Marina da cabeça. Ele tentou se concentrar nos negócios, mas, constantemente, se pegava pensando na garota que devolveu sua carteira sem esperar nada em troca. Decidiu que precisava encontrá-la. Roberto começou a visitar a região onde havia perdido a carteira. Todas as manhãs,
Antes do trabalho, ele caminhava pela Avenida Paulista e ruas adjacentes, procurando por Marina. Seus motoristas e seguranças acharam estranho essa nova rotina, mas Roberto não explicou seus motivos. Após uma semana de buscas, ele finalmente a viu. Marina estava sentada nos degraus de uma igreja na Rua da Consolação, escrevendo em seu caderno amarelado. Roberto se aproximou devagar, não querendo assustá-la. Marina? Ela levantou os olhos e o reconheceu imediatamente. Senhor Roberto, o que faz aqui? Procurando você, disse ele, sentando-se ao lado dela nos degraus. Você saiu antes que pudéssemos conversar direito. Marina fechou o caderno. Eu não queria atrapalhar seu trabalho. Parecia importante. Era importante, mas você também é. Marina o olhou com surpresa. Ninguém nunca havia dito que ela era importante. Roberto continuou. Minha oferta ainda está de pé. Que tal trabalhar comigo? Senhor Roberto, eu agradeço, mas olhe para mim. Eu não sirvo para trabalhar num lugar como aquele. Por que não? Marina gesticulou. Para suas roupas sujas. Eu não me encaixo naquele mundo. Marina, você sabe por que eu cheguei onde cheguei? Roberto se acomodou melhor nos degraus. Quando eu tinha a sua idade, eu morava numa favela, em Carapicuíba. Meu pai trabalhava numa fábrica e minha mãe costurava para fora. A gente mal tinha o que comer. Marina o olhou com surpresa. Era difícil imaginar aquele homem elegante e poderoso vivendo na pobreza. Eu estudava à noite e trabalhava de dia, carregava caixa no mercado, lavava carros, fazia qualquer coisa para ajudar em casa. Muitas vezes, eu ia para a escola com fome, com a roupa rasgada e os outros alunos debochavam de mim. Roberto fez uma pausa, perdido nas memórias. Mas sabe o que me fez chegar onde estou? Não foi só o estudo ou a determinação. Foi nunca ter perdido meus valores, mesmo quando seria mais fácil fazer isso. Ele olhou diretamente nos olhos de Marina. Você me devolveu aquela carteira porque sabia que era a coisa certa a fazer. Mesmo precisando do dinheiro, você não comprometeu seus princípios. Isso é mais raro do que você imagina. Marina sentia os olhos marejarem. Mas eu não sei fazer nada útil. Você sabe ser honesta. Você sabe ser íntegra. No mundo dos negócios, isso vale ouro. Roberto se levantou. Marina, eu não estou oferecendo caridade. Estou oferecendo uma oportunidade, uma chance de você construir sua própria vida. Marina ficou em silêncio por um longo momento. E se eu não conseguir? E se não for boa o suficiente? Aí a gente descobre juntos. Mas eu tenho certeza de que você vai conseguir. Marina olhou para o caderno em suas mãos. Nele, ela escrevia seus sonhos, suas esperanças, seus medos. Um dos sonhos que ela escrevia com mais frequência era ter uma vida normal, uma casa, uma família. Talvez essa fosse sua chance. Tá bom, disse ela baixinho. Eu aceito. Roberto sorriu, o primeiro sorriso genuíno que Marina viu em seu rosto. Ótimo. Mas primeiro, vamos resolver algumas coisas básicas. Roberto levou Marina a um shopping center. Primeiro, eles foram a uma loja de roupas. Marina nunca havia entrado em uma loja daquele tipo. Tudo era tão limpo, tão organizado, tão caro. As vendedoras a olharam com estranheza, mas quando viram Roberto, imediatamente mudaram de atitude. Ela precisa de roupas para trabalhar em escritório, explicou Roberto. Várias mudas, sapatos, tudo aí o que for necessário. Marina se sentiu desconfortável no provador, experimentando roupas que custavam mais do que ela conseguia compreender. Quando saiu com um conjunto social simples, mas elegante, ela mal se reconheceu no espelho. Você está linda, disse Roberto. E Marina corou. Depois foram a um salão de beleza. Marina estava nervosa. Nunca viu como te havia cortado o cabelo profissionalmente. A cabeleireira foi gentil e paciente, lavando e cortando seus cabelos com cuidado. Quando terminou, Marina se viu no espelho e não acreditou no que via. Seus cabelos castanhos brilhavam, emoldurando seu rosto
de forma suave. Agora, precisamos resolver a questão da moradia, disse Roberto quando saíram do salão. Ele a levou aí a um pequeno apartamento mobiliado em pinheiros. Era simples, mas limpo e aconchegante. Tinha uma cama, um sofá, uma pequena cozinha e um banheiro. Para Marina, parecia ter um palácio. É seu, disse Roberto, entregando-lhe as chaves. Marina segurou as chaves com mãos trêmulas. Senhor Roberto, isso é demais. Marina, eu vou deduzir o aluguel do seu salário. Está bem? Não é de graça. Você vai pagar por isso com seu trabalho. Naquela noite, Marina tomou seu primeiro banho quente em meses. Ela ficou sob o chuveiro até a água esfriar, sentindo a sujeira e o cansaço dos últimos anos sendo lavados. Quando saiu, se olhou no espelho do banheiro. A garota que a olhava de volta era uma estranha, limpa, arrumada, com esperança no olhar. Ela se deitou na cama, sua cama, e pela primeira vez em muito tempo, Marina chorou. Mas não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de gratidão, de alívio, de esperança. Na segunda-feira seguinte, Marina se apresentou para trabalhar na Almeida Holdings. Roberto a apresentou como sua nova assistente pessoal. Os funcionários ficaram surpresos. Roberto nunca havia tido uma assistente tão jovem e certamente nunca havia contratado alguém sem experiência. Marina começou fazendo tarefas simples, organizando documentos, atendendo telefones, agendando reuniões. No início, ela cometia erros, não sabia usar direito o computador, se confundia com os procedimentos, ficava nervosa ao falar com clientes importantes. Mas Roberto foi paciente. Ele a ensinou pessoalmente, explicando não apenas como fazer as coisas, mas por que elas eram importantes. Marina era uma aluna aplicada. Ela chegava cedo, saía tarde e, nas horas vagas, estudava tudo o que podia sobre administração e negócios. Os outros funcionários, inicialmente, foram céticos. Cochichavam nos corredores sobre a protegida do chefe. Alguns faziam comentários maldosos sobre de onde ela havia vindo. Marina ouvia e doía, mas ela se lembrava do que Roberto havia dito sobre manter seus valores, mesmo quando fosse difícil. Com o tempo, Marina começou a se destacar. Sua honestidade e dedicação logo se tornaram evidentes. Ela nunca mentia sobre os erros que cometia, sempre assumia responsabilidade e trabalhava incansavelmente para melhorar. Gradualmente, os colegas começaram a respeitá-la. Roberto observava o progresso de Marina com satisfação crescente. Ela não apenas aprendia rapidamente, mas trazia uma perspectiva única para os negócios. Sua experiência nas ruas havia lhe dado uma compreensão profunda da realidade que muitos executivos nunca tiveram. Após 6 meses, Roberto decidiu dar a Marina uma oportunidade maior. A empresa estava desenvolvendo um programa de responsabilidade social e ele queria que ela participasse. Marina, preciso que você visite alguns abrigos e instituições de caridade. Queremos desenvolver um programa para ajudar jovens em situação de vulnerabilidade. Marina ficou nervosa. Voltar àquele mundo, mesmo que como visitante, trazia de volta memórias dolorosas, mas ela aceitou o desafio. Quando Marina visitou o primeiro abrigo, ela se viu face a face com seu passado. Via seu próprio reflexo nos olhos das crianças e adolescentes que viviam ali. Eles a olhavam com a mesma desconfiança que ela uma vez teve de adultos bem-intencionados. Mas Marina sabia falar a língua deles. Ela não chegava com promessas vazias ou pena. Ela chegava com respeito e compreensão genuína. As crianças sentiam isso e se abriam com ela de uma forma que nunca faziam com outros visitantes. Marina desenvolveu um programa inovador que não apenas oferecia ajuda financeira, mas também mentoria, oportunidades de trabalho e, principalmente, esperança. Ela pessoalmente acompanhava os jovens, sendo para eles o que Roberto havia sido para ela. O programa foi um sucesso extraordinário.
A mídia começou a noticiar os resultados impressionantes da Almeida Holdings na área social. Roberto se orgulhava não apenas dos resultados, mas de ver Marina florescendo como uma líder nata. Um ano após o encontro com a carteira, Roberto chamou Marina em seu escritório. Marina, preciso lhe fazer uma proposta. Marina se sentou, curiosa. Em que tipo de proposta? Quero que você assuma a direção da nossa nova divisão de responsabilidade social. Seria uma promoção significativa, com salário correspondente. Marina ficou boquiaberta. Senhor Roberto, eu não sei se estou pronta. Eu sei que está. Você transformou um programa que existia apenas no papel em algo que mudou centenas de vidas. Você tem um talento natural para a liderança. Marina aceitou a promoção e se mudou para um apartamento maior. Mas o que mais a impressionava não era o sucesso material, mas o propósito que havia encontrado em sua vida. Ela acordava todos os dias, sabendo que seu trabalho fazia diferença. Roberto, por sua vez, descobriu que ajudar Marina havia mudado sua própria vida também. Ele havia se reconectado com seus valores, havia lembrado por que começou a trabalhar. Seus negócios não apenas continuaram prosperando, mas ele encontrou uma satisfação que não sentia há anos. 2 anos depois do encontro inicial, Roberto organizou uma festa para celebrar o sucesso do programa de responsabilidade social. A festa foi realizada no Salão Nobre da empresa, com todos os funcionários, parceiros e beneficiários do programa presentes. Durante a festa, Roberto pediu atenção de todos. Eu gostaria de contar uma história. Começou ele segurando um microfone. Ele contou a história de como conheceu Marina, de como uma garota em situação de rua havia escolhido devolver uma carteira em vez de ficar com o dinheiro. Contou como essa simples demonstração de honestidade havia mudado não apenas a vida dela, mas a sua própria. Marina me ensinou que o verdadeiro sucesso não se mede apenas em números, no balanço patrimonial, disse Roberto, com a voz emocionada. Se mede na diferença que fazemos na vida das pessoas. Marina estava chorando quando Roberto a chamou ao palco. Esta jovem não apenas devolveu minha carteira naquele dia, ela me devolveu algo que eu não sabia que havia perdido: minha humanidade. A plateia aplaudiu de pé. Marina olhou para todas aquelas pessoas, colegas que agora a respeitavam, jovens cujas vidas ela havia ajudado a transformar, Roberto, que havia se tornado como um pai para ela. Quando Marina pegou o microfone, sua voz tremeu no início. Quando eu devolvi aquela carteira, eu não imaginava que estava mudando minha própria vida. Eu só fiz o que achava certo. Ela fez uma pausa, olhando para Roberto. Senhor Roberto me deu muito mais do que um emprego. Ele me deu uma chance de descobrir quem eu realmente sou. Ele me mostrou que não importa de onde você vem. O que importa é para onde você está indo. Marina continuou. Eu aprendi que a verdadeira riqueza não está no que você tem, mas no que você pode dar. E hoje eu sou rica porque posso oferecer a outros jovens a mesma oportunidade que me foi dada. Após a festa, Roberto e Marina conversaram a sós em seu escritório. Marina, eu tenho algo para você, disse ele, entregando-lhe um envelope. Dentro do envelope havia documentos de adoção. Roberto, que nunca havia se casado nem tido filhos, estava pedindo para adotá-la como sua filha. Você já é como uma filha para mim, disse ele. Gostaria de tornar isso oficial. Marina não conseguia parar de chorar. Depois de anos acreditando que nunca teria uma família, ela havia encontrado não apenas um pai, mas um propósito na vida. A cerimônia de adoção foi simples, mas profundamente emocionante. Quando o juiz declarou a adoção oficial, Marina oficialmente se tornou Marina Almeida. Ela havia ganhado não apenas um sobrenome, mas uma identidade, um lugar no mundo. Com o passar dos anos, Marina continuou crescendo profissionalmente.
Ela expandiu o programa de responsabilidade social para outras cidades, depois para outros estados. Criou uma fundação que ajudava não apenas jovens em situação de rua, mas famílias inteiras em situação de vulnerabilidade. Roberto, orgulhoso da filha que havia escolhido, começou a prepará-la para assumir a liderança da empresa. Ele sabia que, quando chegasse a hora de se aposentar, poderia deixar seu legado em boas mãos. Em uma entrevista para uma revista de negócios, anos depois, Roberto foi perguntado sobre o momento mais importante de sua carreira empresarial. Sua resposta surpreendeu o entrevistador. O momento mais importante não foi uma fusão ou aquisição, disse Roberto. Foi quando uma garota de 17 anos me devolveu minha carteira perdida. Naquele dia, eu não apenas recuperei meus cartões e dinheiro, eu descobri que ainda existem pessoas íntegras neste mundo e, mais importante, eu descobri uma filha. Marina, agora uma executiva respeitada e uma filantropa reconhecida, nunca esqueceu suas origens. Ela mantinha o caderno onde escrevia quando vivia nas ruas, agora guardado em uma gaveta especial de sua mesa. De vez em quando, ela o lia para se lembrar de onde veio e de quão longe havia chegado. Em suas palestras para jovens em situação de risco, Marina sempre terminava com a mesma mensagem. Não importa qual seja a sua situação hoje, não importa o quão perdido você se sinta, uma única escolha correta pode mudar toda a sua vida. A integridade é a moeda mais valiosa que existe e ela nunca perde seu valor. A história de Marina e Roberto se tornou lendária no mundo empresarial brasileiro. Ela era contada em escolas de administração como um exemplo de como os negócios podem ser conduzidos com propósito e humanidade. Mas para Marina e Roberto, não era apenas uma história de sucesso empresarial. Era a história de como um encontro casual na rua havia criado uma família, havia transformado duas vidas e havia provado que a bondade ainda existe no mundo. 10 anos após aquela manhã fria, na Avenida Paulista, Marina caminhava pela mesma rua, a caminho de uma reunião. Ela agora dirigia o próprio carro, vestia roupas elegantes e carregava uma pasta de couro, não muito diferente daquela que Roberto carregava naquele dia distante. Quando Marina parou no sinal vermelho, viu uma menina na calçada, sentada próxima ao vão do MASP. A menina tinha olhos tristes, mas determinados, e segurava um caderno gasto contra o peito. Marina sentiu seu coração acelerar. Ela estacionou o carro e se aproximou da menina. « Oi, eu sou Marina. Qual é o seu nome? » A menina olhou desconfiada. « Por que quer saber? » Marina sorriu, lembrando-se de sua própria desconfiança anos atrás. « Porque talvez eu possa ajudar. Que tal conversarmos? » E assim, o ciclo se preparava para começar novamente. Marina havia aprendido com Roberto que o verdadeiro sucesso se multiplica quando compartilhado. Ela estava pronta para passar adiante o que havia recebido, para ser para outra jovem o que Roberto havia sido para ela. A vida havia ensinado a Marina que, às vezes, um pequeno ato de honestidade pode desencadear uma transformação que vai muito além do que podemos imaginar, e que a verdadeira riqueza está na capacidade de transformar vidas, incluindo a nossa própria. Roberto, agora com 70 anos, observava de longe enquanto sua filha se aproximava da menina na rua. Ele sorriu, sabendo que sua maior aquisição